E aí, pessoal, beleza? Eu falo aqui várias vezes que feminismo é ausência de responsabilidade, né? Se resume praticamente a isso. Ausência de responsabilidade e inveja do homem, né? As duas coisas assim principais do feminismo. É a mulher querer estar na situação do homem, no lugar do homem, né? Que a natureza nos trouxe, nos deu, mas sem se revestir, sem assumir a responsabilidade por conta disso, né? Isso é o feminismo. Eu estava achando engraçado que eu estava mexendo numa balança que eu falo é essa balança mesmo, de pesar pessoas, né? E a gente estava mexendo lá na balança lá e de repente o pessoal começou a se pesar. Aí um pesou, o outro foi lá pesou, o outro foi lá e pesou, aí o rapaz pediu pra moça, pra uma menina, pra uma mulher lá, pesar na balança, pra poder ver se estava marcando direitinho e tal. E a moça lá se recusou, né? A mulher se recusou, não vou não. Eu exagerei agora esses dias aí, não sei, numa festa que eu fui, não sei o que, não quero me pesar hoje não. Aí ficou rindo e pulou e não foi lá pesar mesmo não. Correu da balança. E isso mostra, assim, são coisas do dia a dia, né, esses detalhes, mas mostra um pouquinho como é que funciona a mente das mulheres. A mulher exagera no hedonismo, né? O que é hedonismo? É você tirar proveito, aproveitar, vamos dizer assim, algo sem medir as consequências. Hedonismo basicamente seria isso. Você se divertir, você exagerar, fazer o que bem entende, sem se importar ou pensar nas consequências. Então assim, a mulher vai, come o que quer, comida gordurosa, comida, sei lá, né, que não é proteicamente nutritiva, enfim, abusa da comida ou da bebida, sei lá o que, e depois fica lá na frente se remoendo, né, por que eu comi, por que eu exagerei, por que, né, na hora que estava fazendo é sempre beleza, aí depois fica pensando, se recusando a assumir as consequências disso, né, por isso que eu falei que o feminismo é ausência de responsabilidade. Então assim, a mulher sai, come, bebe, aí depois, não vou na balança. Porque na balança ela vai ver as consequências disso. Ela vai ter engordado lá algumas gramas ou alguns quilos. E essa situação das mulheres correndo da balança retrata muito claramente a forma como o feminismo é. O feminismo faz o que quer e depois na hora que tem que defrontar a responsabilidade, ou seja, come, né? Depois de subir na balança, na hora de subir na balança, o que faz? Vira as costas e corre. Né? O Nessan Alita, por exemplo, falava muito disso no livro dele, sobre como o homem deve tratar a malandrinha, né? Que ele chama lá no livro. No meu contexto, na minha opinião, o termo seria piranha, né? As vagabundas moderninhas, mas enfim, no livro chama malandrinha. Aí o Nessan Alita ensina que a gente tem que devolver a responsabilidade dos atos para as mulheres, né? Isso ali ele fala quando a pessoa se relaciona com a mulher, né? A gente MGTOW nem vê, nem busca esse tipo de coisa, né? Nem tá voltado para esse tipo de coisa. Mas ele fala basicamente isso, de devolver a responsabilidade dos atos das mulheres para elas, né? Como uma forma de colocar elas no lugar delas e frear elas. E é como se fosse isso, é você pegar e jogar a mulher em cima da balança, para ela ser obrigada a ver o peso das ações dela no passado. Literalmente, eu estou fazendo aqui um trocadilho, mas literalmente é isso. Elas enxergarem o peso das ações, das más ações delas no passado. No passado, quando a nossa sociedade ainda estava moralmente alinhada, onde a mulher casava com um rapaz jovem e eles eram obrigados a construir a família juntos, né? E eram casais geralmente jovens e pobres, né? Hoje a mulher só quer casar com alguém rico e quando ela já tem mais de 30 anos de idade, né? É realmente assim a perdição total, né? Mas assim, antigamente, quando a moral ainda funcionava, a mulher tinha que casar com um cara jovem, ela jovem, e ela junto ao marido construir toda a estrutura da família deles, né? E hoje mudou, né? Antigamente, nesse contexto, se a mulher escolhesse um cara ruim para se relacionar, ela teria que assumir as consequências disso, porque se ela separasse do cara, ela como desquitada, né, que era o termo que usavam na época, ela seria
assim, marginalizada na sociedade. Da mesma forma que se ela tivesse um filho sem ter um marido, né, se ela fosse emissol, ela estaria perdida, né, naquela época. Ou seja, naquela época se devolvia a responsabilidade dos atos para as mulheres. Você casou com um cara ruim, então você assume a responsabilidade disso. Seja porque você teve filho sem casar, seja porque você escolheu realmente um marido canalha, enfim. Hoje não. Hoje a mulher quer arrumar os caras piores que tem, né? Os Zé Droguinhas, os cafajestes, os bandidinhos e tal, e depois separa, dá para outro. Ela tem um filho do cafajeste, não processa ele para pensão alimentícia, né? Você já viu algum chefe de boca ser processado por alguma mãe de algum filho dele para ele pagar a pensão? Não, né? E por motivos óbvios, né? No outro dia ela ia estar comendo capim pelo mato, pela raiz, né? Se ela fizesse isso. Então, assim, a mulher tem filho do bandido canalha cafajeste, ela não bota na justiça pedindo pensão. As mulheres que botam na justiça pedindo pensão só fazem isso com os homens decentes, os homens bons, que elas sacaneiam, porque do contrário eles estariam com elas ainda, né? No relacionamento. Então, assim, o que acontece? Hoje, a mulher separa, ela tem filho de um cara cafajeste, fica com aquela criança pendurada, depois ela arruma um otário qualquer e joga a responsabilidade dessa criança nas costas do otário, do beta, né? Hoje, por exemplo, tem essa questão de paternidade socioafetiva, que é um absurdo, é uma coisa ridícula, né? Então, o cara, se ele perder muito tempo ali saindo com a Sol, ele está correndo um risco muito grande de repente, ter que assumir responsabilidade, né, do esperma alheio. Então, assim, a nossa sociedade hoje está realmente muito hipócrita. Essa sociedade feminista que a gente tem aí, cheia de leis inconstitucionais que beneficiam e privilegiam as mulheres e não devolve a responsabilidade para elas, né? A mulher sai hoje com a bunda de fora e de repente ela foi estuprada, se volta todo o sistema contra o homem estuprador, né? Ele tem que ser perseguido, tem que ser preso, tem que ser, né? Eu não estou falando que o cara que comete crime não tem que pagar por isso, não é isso que eu estou falando. Mas em qual momento se devolve a responsabilidade para as mulheres? Será que é razoável, meia-noite, 1h da manhã, uma mulher tá com uma mini saia curtinha ou um short enfiado no rabo, zanzando sozinha de madrugada na rua da cidade? Aí de repente ela encontra um cara que estupra ela, isso é um ato, vamos dizer assim, criminoso apenas do estuprador? Será que não há um mínimo pelo menos um pouquinho de irresponsabilidade também da mulher se autopreservar? Seria mais ou menos a situação de um cara, né, um cara normal, e com a carteira cheia de dinheiro, com relógio de ouro, né, com o celular caro, ficar passeando de bobeira com esses pertences na mão numa periferia de uma grande cidade. Se um cara faz uma situação dessa numa periferia de uma grande cidade, qual seria a porcentagem de chance dele ser assaltado e perder esse patrimônio que ele está ali, esse dinheiro, a grande quantia de dinheiro que ele está no bolso, celular, né, dos mais caros que tem, e por exemplo, um relógio ou cordão de ouro. Imagina o cara passeando no subúrbio de uma cidade. Qual é a chance que ele tem de ser assaltado? Altíssima, altíssima. É a mesma situação de uma mulher. Qual é a chance de uma mulher ser molestada, ela saindo de mini saia curtinha, mostrando pernas, cintura, biquinho de peito, né, com aquelas topzinho fino? Qual é a chance de uma mulher dessa ser molestada sexualmente se ela ficar andando de madrugada pelas ruas da cidade? É razoável também, né? E o que se usa para evitar isso? Bom senso. Então o homem vai evitar ficar andando com muitos pertences valiosos numa periferia da cidade. Agora, o que funciona isso quando nós falamos das mulheres? Elas não se resguardam, elas não se protegem, elas se colocam em situação de risco, até porque é da essência da mulher ficar se mostrando, se expondo, né? Se colocando no balcão, vamos dizer assim. Então, aí elas fazem isso, depois quando são estupradas, se colocam como vítimas. É complicado, é complicado. Eu acho que a sociedade deveria devolver um pouquinho do problema para elas também. O que você estava fazendo meia-noite, 1h da manhã, andando seminua né, no interior, nas ruas de uma cidade? É a ausência de responsabilidade do feminismo, tá? Não estou defendendo estupro, não estou defendendo crimes, não, tá? Estou só querendo puxar o holofote para outros cantos dessa história que as pessoas, né, do politicamente correto fingem que não existe, não querem discutir esse assunto, beleza?